Bom dia, meus irmãos. Mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Domingo passado, nós estudamos sobre a morte de Cristo. A morte de Cristo foi para a remissão dos nossos pecados, né? João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi levado ao madeiro, morreu numa cruz, ele entregou o seu espírito, né? O texto diz que, clamando outra vez em grande voz, entregou o seu espírito. Muitas pessoas estavam ali vendo aquele acontecimento, né? As mulheres estavam ali por perto. Então, foi um acontecimento que todo mundo viu, né? E hoje nós vamos estudar evidências, efeitos, sinais da ressurreição de Cristo. É um tema que nem todo mundo acredita, né? Porque envolve um pouco de mistério, né? Envolve milagres. Então, muita gente duvida da ressurreição de Cristo. Nós poderíamos perguntar: a ressurreição realmente existiu? Ela foi real? Existe um cristianismo sem ressurreição? Ou nós poderíamos ainda perguntar: quem foi o vencedor com a morte de Cristo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te suplicamos que Tu nos orientes, dirija a nossa vida, permita que possamos entender a Tua palavra, Senhor, e possamos, sobretudo, crer nela, Senhor, praticá-la e propagar a Tua palavra, e saber que Jesus Cristo vive em nossos corações. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um texto de 1 Coríntios 15, que é um texto básico que fala muita coisa sobre ressurreição, né? Paulo diz que o evangelho que ele nos anunciou, se a gente guardou esse evangelho, a gente está praticando esse evangelho, se a gente ouviu esse evangelho pela fé e creu nele, realmente nós somos salvos, né? E ele fala assim que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo ainda vai falar que ele apareceu a Cefas, apareceu a Pedro, depois apareceu a Tiago, ele apareceu para mais de 500 discípulos, para mais de 500 pessoas, e por fim ele dá o testemunho dele, que Jesus foi visto por ele, Paulo, como que um nascido fora do tempo, né? O Velho Testamento fala da morte, da necessidade da morte de Cristo, e fala também da ressurreição de Cristo, da esperança do cristão, né? Salmo 16 disse: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Isaías ainda, no capítulo 53, 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então Jesus veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele veio, morreu pelos nossos pecados, né? Isso é um fato consumado, né? Aqui diz que estavam ali muitas mulheres observando de longe. Então, muitas pessoas estavam ali vendo a crucificação de Jesus. E a ressurreição? Como foi o sepultamento de Jesus? Havia um homem chamado José de Arimateia, e a Bíblia diz que ele era um discípulo de Jesus e também era um homem rico. Pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Ele envolveu o corpo num lençol de linho limpo, interessante, né? E depositou esse corpo num túmulo novo, aberto na rocha. E eles rolaram uma grande pedra para fechar a entrada do sepulcro. Sob esse lençol de linho, a igreja romana tem
lençol chamado Santo Sudário, que eles dizem que tem a imagem de Cristo ali, que é o lençol em que eles envolveram o corpo de Cristo. Isso é uma relíquia da Igreja Apostólica Romana. Bom, então Jesus foi sepultado, foi colocado uma grande pedra no seu sepulcro, né, na entrada do sepulcro, mas aconteceu uma coisa interessante: os fariseus, os sacerdotes, os líderes religiosos da época foram até Pilatos e falaram com ele: olha, esse embusteiro, esse enganador, quando estava aqui, ele disse que ia ressuscitar ao terceiro dia. Então, eles pediram a Pilatos para que Pilatos colocasse uma escolta para tomar conta da porta do sepulcro, da pedra ali no sepulcro, até o terceiro dia. Para que ele não enganasse o povo, para que os discípulos não viessem ali à noite e roubassem o corpo dele e dissessem que Jesus tinha ressuscitado. Olha que coisa, né? Então Pilato entregou uma escolta de 16 homens e eles foram lá e selaram aquela pedra, colocaram alguma coisa ali para lacrar a pedra. Então, nós vamos ver algumas evidências dessa ressurreição. Como aconteceu a ressurreição? A gente sabe que a gente tem relatos dos quatro evangelhos, né? Nós temos o relato de Mateus, temos o relato de Marcos, de Lucas e de João. Para não ficar cansativo, nós vamos basear no relato de Mateus e vamos acrescentar alguma coisa dos outros relatos, né? Mateus 28, de 1 a 10, diz que ao findar o sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Algumas mulheres, tem outro texto que diz também Salomé e outras mulheres resolveram ir ao túmulo. Resolveram no primeiro dia da semana, bem cedo, ao entrar, né? O primeiro dia da semana, bem cedinho, eles foram ao sepulcro. Qual a intenção delas irem ao sepulcro? Elas estavam levando aromas, estavam levando bálsamos, elas queriam embalsamar o corpo de Jesus. E elas chegaram a pensar: como é que nós vamos mexer com aquela pedra da entrada, né? Talvez elas pensaram em contar com a ajuda dos guardas, né, para poder fazer isso. Mas elas foram e não estavam acreditando na ressurreição. E eis que o texto diz que eis que um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Aí o anjo, sentado na pedra, ele se dirigiu às mulheres: mulheres, por que vocês estão temendo? Por que vocês estão buscando Jesus entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele já tinha dito isso, ele ressuscitou como ele tinha dito. Vinde ver onde ele estava, não está mais aqui. E depois, depressa, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante para a Galileia encontrar com eles lá. É interessante que essas mulheres, Jesus havia falado que ia ressuscitar, e essas mulheres foram ali com a intenção de preparar o corpo com aromas, embalsamando o corpo. E o anjo diz: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Um dos relatos diz que Maria vai chamar os discípulos, foi lá falar com os discípulos, né? E Pedro e João saíram correndo para ir ao sepulcro. João correu mais do que Pedro e chegou primeiro. Ele, chegando ao sepulcro, ele viu os lençóis, mas ele não entrou. E Pedro chegou e já entrou logo, né? No impulso que Pedro tinha, ele já entrou logo, ele viu. E eles viram, aquilo que eles viram, eles creram.
E Maria estava ali chorando. Um dos relatos diz que Maria também estava ali fora chorando, né? E ela viu uma pessoa andando por ali, ela achou que fosse o jardineiro. E ela perguntou: aonde você colocou o corpo do meu mestre? E essa pessoa fala para ela: Maria. E o tom da voz, ela fala: Rabone, mestre. E ele diz assim: você não pode me impedir agora. Vá até os discípulos e diga para eles irem para a Galileia, porque eu vou ali me reunir com ele. Maria Madalena e as outras mulheres saíram anunciando aos discípulos e contaram o que elas tinham visto. Aí o que acontece? Aqueles fariseus, sacerdotes, né, que haviam falado que os discípulos poderiam roubar o corpo, eles receberam dos guardas um relato do que tinha acontecido. E aí eles propuseram subornar os guardas e falaram com ele: olha, vocês vão dizer que vocês dormiram e realmente os discípulos vieram e roubaram o corpo. Só que tinha um problema. Naquela época, o guarda que dormisse e o preso fugisse, ele era morto. E os guardas ficaram assustados. Como é que nós vamos contar essa história se nós mesmos vamos ser mortos? Eles então falaram: deixa conosco que a gente vai conversar com as autoridades, nós vamos resolver esse problema. E subornaram, pagaram os guardas para que divulgasse essa versão. Então, isso foi muito interessante, porque essa versão foi divulgada e muitos acreditaram nela. A ressurreição aconteceu, né? E Jesus apareceu várias vezes. Ele tinha que mostrar que ele ressurgiu. E ele apareceu para Maria ali no jardim, né? Ele manda os discípulos irem para a Galileia. Os discípulos estão reunidos, né? E estão reunidos, e aí Jesus aparece no meio deles. Jesus aparece ali no meio dos discípulos. Eles ficam assustados, né? Não estavam crendo realmente. Mas, ao relatarem esse fato para Tomé, Tomé não creu. E Tomé falou assim: só se eu ver, eu creio. Uma semana depois, Jesus aparece novamente no meio deles e ali está Tomé. E Jesus fala com Tomé: Tomé, vem aqui, toca em mim, olha as minhas mãos, vê a marca dos cravos. E Tomé aí fala: meu Deus, meu Senhor. Ele passa a crer, ele vê para crer, né? E Lucas, quando escreve o seu livro para Teófilo, ele fala assim: eu estou escrevendo esse livro, Teófilo, relaçando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar depois de ter dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Foi ele elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Lucas, escrevendo para Teófilo, ele diz que tinha feito uma acurada investigação, e ele relata que Jesus apareceu durante 40 dias. Muitas pessoas viram. Nós vimos aquele relato de Paulo, que apareceu para Cefas, apareceu para Tiago, né? E apareceu até para ele como nascido fora do tempo. Uma coisa interessante, gente. O texto diz que os discípulos estavam reunidos em uma casa com medo. Eles estavam com medo. E eles passaram por uma transformação tão grande, porque Jesus, quando foi elevado ao céu, eles estavam olhando para as alturas e os anjos falaram com eles: olha, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subindo, ele vai voltar.
E Jesus falou com ele: fiquem em Jerusalém até que vocês recebam poder do alto, descer sobre vocês o Espírito Santo. E a partir desse momento da ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo, eles passaram de medrosos para ousados. O medo deu lugar à ousadia, né? E é interessante que logo a seguir Pedro vai fazer um discurso. E ali estavam os judeus, estavam os sacerdotes, os fariseus, aqueles que haviam acusado Jesus para que Jesus fosse morto, né? E Pedro começa a falar e ele diz assim: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. E vocês viram, como vocês mesmos sabem. Esse Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e pela presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquios, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ele fosse retido por ela. A esse Jesus que Deus ressuscitou, dele nós somos testemunha. Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Olha a coragem de Pedro, né? Olha, né, o que Pedro fez, né? Acusando de terem matado a Cristo, mas Deus, pelos seus desígnios, né, pela sua presciência, ressuscitou entre os mortos. E eles eram testemunha deste fato. Homens simples de Nazaré, né, homens pescadores, que têm agora as suas vidas transformadas e param de ter medo, né? Pedro foi chamado para se explicar, né? Depois de fazer esse discurso. E eles falaram assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, você vai ser solto, mas você para de pregar, para de falar sobre isso. E Pedro então diz assim: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então Pedro disse que agora não tinha mais jeito, era muito forte o que tinha passado com eles. Ver o seu mestre ser morto, ser colocado ali naquela tumba, ressuscitar, eles receberem o Espírito Santo e agora não tinha mais volta. Eles iam falar daquilo que eles tinham visto e ouvido. É muito interessante isso. Se nós formos de novo no texto de 1 Coríntios, um texto que nós já lemos no início, 1 Coríntios 15, no versículo 13, 14 e 15, Paulo diz o seguinte: ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então Paulo diz assim: o cristianismo ele está baseado, firmado na ressurreição de Cristo. Se Cristo, o Deus que se fez homem, morreu por nós e não tivesse ressuscitado, vã é a nossa fé, vã é a nossa esperança. Nós não precisamos ficar pregando, porque tudo isso é mentira. Então Cristo morreu e ressuscitou, né? E ele diz assim, Paulo chega a dizer assim: se isso não fosse verdade, se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Então vamos comer, vamos beber, vamos fazer o que for preciso, porque nós só vamos viver essa vida aqui e vai acabar. Mas não, há esperança para aquele que crê. Cristo morreu e ressuscitou, e assim como ele morreu, ressuscitou,
ele prometeu que nós também iremos morrer e ressuscitar juntamente com ele. Romanos 4:25 diz o seguinte: o qual foi entregue, Jesus foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4:25. Romanos 5:1 e 2 diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça que está firme. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O grande significado da ressurreição é a vitória sobre a morte e a vitória sobre o nosso último inimigo a ser vencido, a morte. Ainda vendo 1 Coríntios 15, nós vemos ainda que por meio de um homem veio a morte, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aí Paulo vem a dizer isso, aquilo, Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Gente, houve um efeito muito grande, a ressurreição na vida daqueles discípulos. Eles passaram de medrosos para ousados. O dia de adoração, que era no sábado, passou para o primeiro dia da semana, no domingo, E Atos 27 diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo deveria seguir viagem no dia seguinte, e ele prolongou a palavra dele, a mensagem dele, até a meia-noite, no primeiro dia da semana. A ressurreição trouxe essas mudanças, mudança de vida, esperança para o cristão, saber que, como Cristo ressuscitou, nós que morrermos antes dele voltar, também ressuscitaremos com ele. Aqueles que crerem para a vida eterna e os que não crerem para a morte eterna. Vamos voltar ao texto de 1 Coríntios 15 e vamos ver alguns versículos, 1 Coríntios 15, 42 a 44 diz o seguinte: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se o corpo na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Eis que digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós, os cristãos, seremos transformados, estaremos para sempre com ele. Então, gente, nós vimos já nas aulas passadas que vai haver um julgamento, para aqueles que são condenados, e para aqueles que são salvos vai haver transformação de vida, morte eterna ou vida eterna. 1 Coríntios 15 ainda, 57 e 58, nos diz o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, nós como cristãos, nós temos que continuar anunciando
nós temos que crer, porque Paulo diz, Jesus ressuscitou por vontade de Deus e segundo as Escrituras relatam. Foi visto por muitas pessoas, pessoas de confiança, né? Líder da igreja, e é um fato histórico que nós precisamos crer, e a ressurreição é fundamental para a nossa vida cristã. Que Deus possa nos abençoar e que essa lição fique gravada nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.